aí a parte de Geografia A, que é a parte de Geografia Física. E ao longo do ano a gente vai contemplar um conjunto grande de assuntos aí que vai ajudar vocês a evitar, né, perder questões de prova e tal por um detalhe ou outro, por alguma coisinha que passou despercebido. Lembra que a Geografia Física era uma parte importante aí, da geografia, uma parte bem objetiva, então é bastante bom para vocês, né? É aquele negócio assim que aprendeu, né? Ele não fica mudando, então é uma coisa bem prática, né? E que vai ajudar muito vocês nas provas. A aula de hoje, na verdade, que a gente vai trabalhar uma parte introdutória. Então vocês vão ver que é uma aula que parece que está um pouquinho desfocada do resto, tá? É normal isso aí, porque é obrigado a trabalhar esse conteúdo, porque ele pode aparecer nas provas de vocês, né? Aparece até com uma certa regularidade, já apareceu em provas do Enem, já apareceu em provas da CAF, né? Já apareceu em provas da Federal, mas ele é mais uma introdução ao conhecimento geográfico, ele não é tanto geografia física propriamente dita, né? A aula que vem, sim, a gente já começa com a parte de geografia física, né? Como a gente não está com os slides ainda disponíveis, eu vou montando aqui no quadro um esquemão, né? Complementando as informações aí para vocês. A maior parte das coisas que eu vou colocando aqui vão complementando o que vocês têm no material, mas não é a mesma coisa, tá? Eu vou ler um esquema aí para a gente ir numa ordem do evento. Então a gente vai estudar 3 momentos, né? Vai estudar o que é a geografia, como que ela trabalha e como que ela está hoje. Esse é digamos assim, a diretriz da aula, tranquilo? Então vamos começar aqui, ó. Analisando então a parte conceitual. Ó, a geografia é a ciência que estuda a relação entre a sociedade e o espaço. Então olha só, coisas importantes. Ela é uma ciência e como tal ela busca um conhecimento voltado para o método científico, né? Então você tem a análise, tem a experimentação, tem a refutação ou a comprovação de hipóteses, né? Você tem uma preocupação em buscar um conhecimento um pouquinho mais validado. Em contrapartida, olha só, ela é uma ciência que estuda a relação que se estabelece entre a sociedade e o espaço. O espaço é o objeto de estudo da geografia, mas ele é mutável. Então, quer dizer, ele não é um espaço que é sempre igual, né? Ele vai mudando. Então, a geografia é um conhecimento que se adapta a essas mudanças, né? Então, você vai ver, por exemplo, uma das áreas da geografia, né? Se preocupa com isso, analisar a mudança, reconhecer a mudança como importante, né? E estar preparado para entender como essa mudança funciona. Então, esse conceito. A geografia, ela pode ser dividida em 2 correntes, digamos assim, né? A geografia física, que vai estudar, né, os fenômenos naturais, ou os processos naturais. E a geografia humana, que vai estudar os movimentos da sociedade. Ó, a geografia física, ela vai trabalhar, por exemplo, né, vários elementos naturais. Então, clima, relevo, hidrografia, vegetação, tudo mais. E como que isso afeta a sociedade, né? Então, por exemplo, a questão ambiental, né, a questão de como que isso vai refletir na organização social, né, e política e por aí afora. A geografia humana, ela já se dedica a estudar os movimentos da sociedade, ou seja, demografia, geopolítica, né, as questões sociais e por aí afora. Então ela é uma outra área. Por isso que, se vocês repararem, a gente tem 2 frentes, né? Na frente B você trabalha essa parte aqui da geografia, né? Na frente A a gente vai se dedicar a essa aqui, ó. E isso não é uma questão conceitual. Outra coisa importante sobre a geografia é que a geografia usa alguns conceitos, né, no seu método de pesquisa. Esses conceitos podem aparecer na prova de vocês com o nome de categorias. Sempre quando isso aqui cai na prova, eles perguntam o conceito, como é que ela está organizada, um exemplo, alguma coisa assim, né? Várias vezes já apareceu em questões do Enem, por exemplo, eles dão um conceito e perguntam qual é a categoria, né? É um jeito de cobrar. Às vezes eles pedem para associar, né, as várias categorias com vários conceitos que foram aplicados na questão. Então, às vezes eles dão um recorte de uma matéria de jornal e perguntam qual é a categoria que aquela matéria está trabalhando, entendeu? Então, essas categorias,
elas se dividem da seguinte maneira, né? O espaço geográfico, né? A primeira. O espaço geográfico, ele é o objeto de estudo da geografia, né? E ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ele representa a totalidade da superfície terrestre. Então, mas não é só a totalidade da superfície, né? É uma superfície que é constantemente alterada, pela sociedade. Então o estado vai, o espaço, ele vai mudando, né? Vai mudando com o tempo, ele não é sempre igual, ele é mutável, né? Ele não é um objeto passivo, ele vai mudando constantemente, vai adquirindo novos caracteres e quem vive nesse espaço também vai sofrendo modificações. O espaço geográfico, ele é visto hoje sob uma perspectiva relativa, é relativo. O fato de o espaço ser relativo significa que o objetivo da geografia é explicar o funcionamento e os fenômenos dentro desse espaço. Então a gente trabalha muito hoje com a visão de geografia explicativa. No passado, as primeiras correntes da geografia, eles não tinham essa percepção, né? Era uma percepção mais de espaço absoluto. E como tal, eles tinham uma geografia mais descritiva, né? Eles partiam do pressuposto que o objetivo era descrever o fenômeno. Hoje a gente parte do pressuposto que o objetivo é entender o fenômeno. Então, para entender o fenômeno, você tem que considerar ele dentro de uma certa relação, né, que ocorre. Lembra que o espaço está em constante relacionamento com a sociedade. Então ele está mudando, ele está se alterando, ele varia de um lugar para o outro. Você tem que reconhecer essa mudança, né? Então, por exemplo, hoje, vamos supor, eu posso descrever a violência urbana no Brasil ou eu posso explicar a violência urbana no Brasil. Perceberam a diferença? Se eu vou descrever, eu posso falar coisas sem buscar a causa, né? Eu posso dizer assim, a violência urbana no Brasil resulta do domínio do narcotráfico nas favelas. Então, quer dizer, a violência urbana não resulta só disso, né? Eu não expliquei por que o narcotráfico domina essas favelas, perceberam? Então eu estou explicando o problema como se ele fosse fechado, né, isolado do restante. Ele não é, ele está em constante interação com o resto, né? Então a geografia, ela é meio relativa porque ela é relacional, né? Ela está lidando constantemente com o espaço sofrendo mutações. Outra coisa, o espaço, ele é produto e condição da ação humana. O que significa isso? O espaço é produzido, né? A ação humana produz o espaço ao longo do tempo. O espaço é como ele é, porque nós modificamos ele constantemente. Mas, ao mesmo tempo que a gente produz esse espaço ele passa a condicionar, ele passa a interferir na nossa vida. Eu passo a me comportar a partir do espaço que eu estou inserido, eu passo a ter valores a partir do espaço que eu estou inserido. Se ele muda, né, quem vive nesse espaço vai mudando conjuntamente. Então ele é produto e condição, né? Por exemplo, o espaço, vamos por assim, o mundo durante o feudalismo. O espaço geográfico feudal, ele tinha um conjunto de características. Quem nascia ali absorvia essas características, não é? E tinha a sua vida delimitada por isso. Então tinha valores, religiosidade, né? Princípios morais diferentes do que quem viveu depois no espaço urbano industrial. Certo? Então, o espaço mudou, a forma como as pessoas interagiram com ele mudou, né? Uma pessoa que passou a viver no espaço urbano industrial pensa diferente, você pode ver, tem valores diferentes, tem religiosidade diferente e por aí afora. Então tem essa mudança essa condição, né? Outra coisa, ele é resultado de um acúmulo desigual de tempos. O que significa isso? Que o espaço ele vai sendo construído ao longo do tempo, né? Então, ele vai agrupando ao longo do tempo uma série de fenômenos que vão fazer parte do contexto. Então, quando você olha o espaço, ou quando você analisa o espaço, as coisas não se desenvolveram ontem. Elas vêm se acumulando ao longo do tempo, né? Por exemplo, o problema da violência urbana no Brasil, ele começou ontem, semana passada ou ano passado? Não. Ele é um problema histórico. A corrupção é um problema histórico, né? A urbanização é uma característica histórica. O fenômeno da globalização, ele não
começou ontem. Ele começou há muito tempo e foi se desenvolvendo. Então, quando você olha o espaço, todos esses fenômenos vão estar no espaço, né? Então você vai perceber que ele está acumulando uma série de tempos, né? Uma série de momentos para chegar naquele resultado que ele é hoje. Tá? Então, isso aqui, ó, faz com que o espaço, né, seja importante e seja o objeto de estudo da geografia. Um outro conceito importante é o conceito de lugar. Ó, o lugar já está numa escala menor, né? O lugar, ele é uma porção do espaço onde estabelecemos relações sociais. Então, o que é um lugar? Um lugar é onde eu vivo, né? É onde eu estou inserido, é onde eu trabalho, é onde eu estudo, é onde eu tenho, né, a minha vida cotidiana. Isso é o lugar, é aqui que eu vivo. O lugar, ele tem uma relação direta com o indivíduo, né? Porque eu estou inserido nele. É do lugar que eu absorvo meus valores morais, né? A minha cultura, a minha identidade religiosa e por aí afora, tá? Então, o lugar, ele é uma categoria importante porque está ligada diretamente ao indivíduo, né? Indivíduos criados em lugares diferentes apresentam identidades, culturas e religiosidades diferentes, né? Ou podem apresentar, né, identidades diferentes. Depois nós temos o conceito de região. Ó, região é uma porção do espaço. Então já tem uma certa... Reparem que quando eu coloco aqui porção é porque tem uma certa delimitação, né? Aqui não tem delimitação, tá vendo? É um espaço mais geral. Aqui já com delimitação. Então, ó, porção do espaço definida a partir de diferentes critérios. O que significa isso? O conceito de região, ele está relacionado ao critério que foi usado. Então, região não é uma coisa natural, é uma coisa arbitrária. O que significa isso? Significa que as regiões são definidas por alguém, elas não são naturais. Por exemplo, a região sul existe? Não existe. A região nordeste existe? Não existe. Existe a partir de um critério que foi instituído, né? Por exemplo, se você pegar o IBGE, divide o Brasil em norte, né, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Você pegar o professor Pedro Pinchas, divide em centro-sul, nordeste, Amazônia. Né? Pegar o professor Milton Santos, ele vai criar vai colocar lá uma região concentrada, né, a região centro-oeste, nordeste. Ou seja, o critério define como que você vai definir a região, né? Vocês vão ver que a gente tem uma aula sobre regionalização. Vocês vão ver que cada mapa que eu mostro é uma regionalização diferente do Brasil. E cada mapa que eu mostro, eu passo para vocês o critério que foi usado. Porque se fosse usado outro critério, daria outra região. Então, não é natural, tá? A região por si só não existe. Ela existe enquanto definição, delimitação, tá? E um outro conceito aqui, ó, é o conceito de território. Território também é uma porção do espaço submetida ao poder de alguém. Ó, alguém ou algum grupo, né? Então o território, ele é um conceito que está diretamente relacionado ao estabelecimento de uma fronteira, né, reconhecida. Então, por exemplo, eu tenho um pedaço do espaço lá em que alguém manda. Agora lembre, né? Não é tão simples assim você criar um território. Para criar um território depende de aceitação, né? Então, por exemplo, ó, um território ele tem que ser legitimado pelos demais, né? Por exemplo, por que o Brasil tem a configuração atual? Porque fez uma série de acordos, começando lá com o Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, São Ildefonso, Badajoz e Petrópolis. Chegou na configuração atual. Por que essa configuração atual se mantém? Porque todos os vizinhos reconhecem essa delimitação. Perceberam? Já viram o povo curdo? Eles não têm território. Perceberam? Então, o conceito é muito simples, a categoria, mas os desdobramentos da composição de um território são extremamente complexos, né? Então, ó, um território alguém manda. Se alguém manda, alguém exerce poder. Se alguém exerce poder, ele não pode deixar virar uma bagunça. Então, num território, nós teremos, né, sempre leis e regras. Ou seja, quem
tem o poder ali, quem exerce o poder, por exemplo, quem exerce o poder no território brasileiro? O Estado brasileiro, não é? O Estado tem uma infinidade de instituições, eles exercem o poder. O Estado brasileiro não pode deixar cada um fazer o que quer, então ele cria regras para que a coisa funcione, né? Então tem que ter regras. Essas regras você pode até questionar se elas são certas ou erradas, mas vai ter regra, né? Então definir um território, você vai ter regra. E tem um outro último conceito aqui, ou categoria, que é o de paisagem. A paisagem, ela está diretamente relacionada aos nossos sentidos. Então, o que é a paisagem? É o que percebemos pelos nossos sentidos. Então, a paisagem, ela tem um caráter mais subjetivo. Ela é o que eu percebo, o que eu sinto, o que eu cheiro, o que eu toco. Isso é a paisagem. A paisagem, ela é a aparência da realidade, ela não é a própria realidade, é como a realidade se apresenta para mim. Essa é a questão. É a aparência da realidade, né? Outra coisa, a paisagem, ela na verdade é um processo, né? É um processo seletivo. Então, por exemplo, eu seleciono da paisagem o que eu quero perceber nela. Então, porque eu estou usando os meus sentidos para isso, né? Então, é um processo seletivo de apreensão. Eu vou selecionar o que eu quero da paisagem. Então, por exemplo, repare aqui, todos nós nessa sala estamos na mesma paisagem, perceberam? Todos nós estamos percebendo a mesma paisagem. Só que cada um de nós está percebendo ela de uma maneira diferente, não é? Então, por quê? Porque ela está variando de acordo com os nossos sentidos, né? Então, a gente está percebendo a paisagem a partir dos nossos sentidos. Então, cada um está priorizando alguma coisa, né? Cada um está prestando atenção mais numa coisa do que em outra. Então, a gente está selecionando. Então, é um processo seletivo, tá? Então, isso aí são as categorias da geografia. Uma outra coisa importante quando a gente fala de geografia é o processo histórico de formação dela, né? Antes do processo histórico, vamos botar numa ordem aqui melhor, já que a gente está nessa parte conceitual, vamos trabalhar as escalas geográficas. A geografia trabalha com 3 escalas, né, importantes. A escala local, a escala regional e a escala global. Pode reparar, durante as nossas aulas nós vamos sair da escala global e vamos para local. A gente vai trabalhando todos esses itens aí, né? Às vezes algum item que o professor vai explicar, ele começa na escala global e termina na local. Por quê? Porque aquilo está afetando, né? Está afetando a região, o local e tal. Então, o que é escala local? Lembrem que as escalas geográficas, elas são sempre espaciais. Não esqueçam disso aqui, Ou seja, elas estão sempre relacionadas à delimitação, né, do espaço geográfico. Então eu posso delimitar uma escala menor ou uma escala maior, né? Mas eu vou delimitar para entender aquele fenômeno ali. A escala local é o estudo do lugar, que a gente viu lá. Então, é a tentativa de compreender o lugar, uma escala pequena, menor, né? Nessa situação aqui, você vai perceber que a dimensão local, a escala local, ela tem uma dimensão prático-sensível. Ou seja, né, ela tem uma dimensão prática porque eu percebo as coisas que acontecem na escala local, eu vivo nessa escala, né? Eu sou afetado por ela, eu absorvo o que ocorre no lugar. É dali que eu tiro, por exemplo, a minha identidade e desenvolvo a minha afetividade. Então ela vai estar ligada aqui, ao desenvolvimento da afetividade e da identidade. Portanto, olha só, ela tem uma dimensão prática, né? Ali eu vou trabalhar, estudar, me relacionar com as pessoas, ter a minha família, morar e por fora. E ela tem uma dimensão sensível, porque o que acontece ali me afeta diretamente, né?
Então, por exemplo, ó, se acontecer um terremoto no lugar, vai me afetar diretamente. Então, ela tem, né? Se, por exemplo, uma crise do petróleo jogar o preço do combustível lá na estratosfera e o preço subir onde eu vivo, eu vou ser afetado. Então, quer dizer, a escala local ela é sensível ao que acontece em outras escalas, né? Mas é ali, em linhas gerais, que eu vou desenvolver a minha afetividade e a minha identidade, né? É ali que eu vou definir quem eu sou. Por exemplo, se eu mostrar uma imagem para vocês, dois grupos culturais diferentes, a primeira coisa que vocês vão identificar é que eles vivem em lugares diferentes, né? Ou viveram em lugares diferentes. Então, pensam diferentes, se comportam diferentes, têm valores diferentes, né? Então, porque vivem em lugares diferentes. Então, o lugar vai determinar, né? Vai determinar não, mas ele vai dar um indício, né, da formação da minha identidade e da minha afetividade. E outra coisa importante, ó, o lugar é onde eu vou desenvolver a minha cidadania. O que é isso? É a capacidade que eu tenho de promover ações que alterem o lugar. Então, por exemplo, né, eu posso executar uma série de ações com o objetivo de alterar o lugar que eu vivo para melhor, porque eu acho que alguma coisa ali está errada. Então, por exemplo, eu posso participar de um movimento social, sei lá no lugar onde eu vivo, para melhorar uma condição, um problema social que, né, esteja prejudicando ali o lugar. Eu posso organizar uma manifestação de protesto contra algo que eu acho que está prejudicando, né, o ambiente que eu vivo. Então, ali eu tenho essa capacidade de atuar no sentido de promover mudanças. Então, pode ver, ó, é um ambiente prático, né? O ambiente, a escala regional é aquela definida a partir de critérios definidos por quem vai estudar. Então, o que significa isso? Olha só, a região, a escala regional é uma escala que vai depender do critério que foi escolhido na regionalização. Quando o geógrafo vai estudar uma região, ele delimita essa região. E ele delimita ela usando um critério aqui, ó. Muda o critério, muda a delimitação. Por exemplo, eu quero estudar Santa Catarina, a região do Vale do Itajaí. A região Vale do Itajaí, ela foi definida a partir do critério, sei lá, a presença da indústria. Então, a presença da indústria faz com que a gente tenha o Vale do Itajaí, o sul do estado, o nordeste, a Grande Florianópolis, o meio oeste e o oeste. Então, uma divisão que usou um critério, a indústria. Então, quando eu for estudar a indústria, né, do Vale do Itajaí, eu estou estudando uma região que foi definida por um critério. O critério podia ser outro. O critério podia ser as diferenças étnicas em Santa Catarina, daria um mapa diferente. O critério poderia ser, por exemplo, a desigualdade social em Santa Catarina. O critério poderia ser qualquer um, né? Então, uma infinidade muito grande. Tranquilo? Então, a região depende disso, né? Outra, claro que no conceito de região, a gente pode ter, né? Então, ó, pode conter fenômenos sociais ou naturais, né? Então, por exemplo, eu posso dividir uma região de acordo com as diferentes formações vegetais que tem na região. É um critério natural. Eu posso dividir uma região de acordo com o desenvolvimento econômico e social. É um outro critério. Então, pode ser fenômenos sociais ou naturais, né? E a escala global é aquela escala em que a gente vai ter princípios mais universais, né? Então, essa escala aqui, ó, é uma escala de fenômenos mais gerais, né? Abrangentes. Né? Fenômenos em geral universais. Tá vendo? Vamos pegar um exemplo prático. A questão ambiental. A questão ambiental é uma escala global, né? Então, o que acontece na questão ambiental em um país afeta os demais. A globalização, escala global, né? O neoliberalismo, escala global, né? Se eu quiser entender o capitalismo, escala global, porque ele afeta todos os países, né? Ele afeta uma amplitude maior, então ele está numa escala global. As escalas, né,
se relacionam. Então elas não estão isoladas do contexto. Por exemplo, a escala local, ela sofre com eventos da escala global. A escala global pode ser afetada por um evento local. Perceberam? Vou dar um exemplo para vocês. Lembra no ano passado que bombardearam uma refinaria de petróleo lá na Arábia Saudita? É um evento local, não é? Atingiu um local, uma localidade. Em tese, se isso aqui ocorresse de forma isolada, isso só afetaria as pessoas que vivem ali, né? Só que na verdade afetou a região, né? Que é uma região produtora de petróleo, o pessoal diminuiu a produção de petróleo, o preço do petróleo aumentou numa escala global. Então, a gente estava aqui, né? Não tinha nada a ver com isso aí, não aconteceu aqui, mas a gente passou a pagar mais caro pelo preço do combustível, perceberam? Então elas estão interligadas, né? Elas são só definidas por uma questão de delimitação, tranquilo? Outra coisa, a abrangência de cada escala é relativa para cada caso estudado, né? Exatamente, o pesquisador define. Se estudar, por exemplo, um bairro, ele pode ser local ou pode ser, sei lá, regional, se o local como sendo uma rua, por exemplo. Exatamente. O local pode ser desde uma, digamos assim, um município, né, até um bairro ou um pedaço do bairro. De repente lá no bairro tem um pedaço dele que apresenta uma conjuntura diferente. Então você vai delimitando, é uma escala local. Né? Mas aí, quanto mais você delimita, maior a capacidade de compreensão. Né? Quanto mais global, menor a capacidade de compreensão. Pode ver, o meio ambiente. Já viu quanta polêmica, quanta, né? Porque é um assunto muito abrangente, né? Agora, um probleminha mais local já é mais tranquilo, tá? Então, elas estão relacionadas. Mais alguma questão? Bom, outra coisa que pode aparecer nas provas de vestibular de vocês quanto a isso, tá? Essa história da geografia aí. A parte da própria história da formação dela enquanto ciência. Eu separei aqui para vocês algumas coisas que normalmente podem aparecer no vestibular sobre isso, tá? O critério de escolha foi, na verdade, o que pode cair no vestibular ou que cai com mais regularidade. Nessa questão da história do pensamento geográfico aqui, ó, vocês têm que lembrar de algumas coisas importantes. A primeira delas, né? A geografia enquanto ciência, enquanto área de conhecimento, ela surge só no século XIX. Então ela é recente, mas vários estudos, né, realizados, por exemplo, pelos gregos, são estudos de interesse da geografia. Então é muito comum a geografia estar direto ou indiretamente relacionada com esses estudos aí, né? Mas a formação dela mesma é só no século XIX. Então antes de ver a formação dela, só um breve histórico sobre como que os gregos, né, ou qual a importância dos gregos nessa história. Então vamos colocar aqui, ó, os gregos viveram numa época que não havia diferença entre as ciências, né? Os gregos, eles eram pesquisadores multidisciplinares, né? Você já deve ter percebido isso. O mesmo pensador grego, ele pode ser estudado em geografia, em biologia, em astronomia, porque eles tinham uma dinâmica diferente de estudar. Com o Renascimento começaram a surgir ciências como a gente conhece, né? Então, aqui, o conhecimento ele passou a ser dividido em pedaços, né? Matemática, física, geografia, química e tal. E cada ciência se dedicou a um objeto. Então, por isso que é comum, né, professores citarem o pensamento grego em vários temas de interesse. No caso da geografia, então eu isolei aqui os que normalmente aparecem na questão da geografia. Nós temos Eratóstenes, que foi um pensador importante, né? Ele foi diretor da Biblioteca de Alexandria e ele dedicou uma série de estudos a entender a forma da Terra. Eratóstenes, ele tem uma pesquisa extremamente importante, né? Mostrando que a Terra é uma esfera e ele chegou até a calcular a circunferência equatorial. Como que ele chegou a essa conclusão? Ele era diretor da Biblioteca de Alexandria e um dia um viajante disse para ele que estava em Siena, né, uma cidade a alguns quilômetros de distância, no dia que começou o solstício de verão. E que chamou a atenção dele, que ele olhou para o poço e a luz solar ia até o fundo do poço. Ou seja, o sol estava exatamente no zênite naquele dia ali. Eratóstenes esperou passar um ano e colocou uma estaca no dia do início do solstício de verão em Alexandria. E ele percebeu que tinha sol.
Então ele deduziu que havia uma curvatura na Terra, porque o Sol estava em Siena, estava, né, perpendicular, e ali ele estava mais inclinado. Então ele resolveu calcular a circunferência da Terra, né? E chegou a um número de 40 mil quilômetros, né? É 40.075, para vocês terem ideia de quão perto ele chegou. Então, a geografia, para a geografia, né, são estudos importantes. Aí nós temos Heródoto, que é considerado o pai da geografia. Heródoto, ele foi um grande viajante que tinha como peculiaridade descrever os lugares. Durante muito tempo se achou que a geografia era isso, né? Era uma descrição dos diversos lugares. E nas viagens dele, ele costumava descrever todo lugar que ele passava. E entre as viagens, né, da Pérsia para o Egito, ele fez uma série de... ele escreveu um compêndio descrevendo, né, as paisagens que ele encontrou pelo caminho. Esse compêndio é considerado o primeiro compêndio de geografia, que por ironia tem o nome de Histórias, né? É o nome que ele deu. Mas é um compêndio que ele está descrevendo as paisagens que ele encontra no caminho. Então ele foi considerado o pai da geografia, né, em função disso, né? Depois, numa escala menor, nós temos Hipócrates. Hipócrates foi um pensador que se dedicou alguns dos seus estudos para entender a relação do homem com o meio, né? Então, ó, uma das coisas mais importantes para a geografia. E Aristóteles também, né, que se dedicou a, né, dele interessa para a gente os estudos sobre a meteorologia. Então, em razão disso, esses pensadores gregos, eles têm uma série de estudos que interessam para a ciência geográfica. Mas a geografia vai surgir mesmo aqui no século XIX, tá? O que eles podem perguntar na prova de vocês? O contexto disso, ó, o que estava acontecendo aqui que levou ao desenvolvimento da ciência geográfica? Então, a primeira coisa, a consolidação do capitalismo. O capitalismo, lembre, a geografia surgiu no contexto do capitalismo e ela surgiu impulsionada pelo capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo precisava dos conhecimentos geográficos para se expandir pelo mundo. Então a geografia ela surge atrelada a esse modelo, né, o modelo capitalista. Outra coisa que estava acontecendo na época, né, havia um acúmulo muito grande de informações sobre o que? Sobre os diversos lugares da Terra, né? Lembre, desde as grandes navegações, né, os pesquisadores estão viajando, mapeando, né, registrando, descrevendo, conhecendo novas culturas, novos mundos. No século XIX isso já havia um acúmulo de informações muito grande que poderia ser usado pela geografia nos seus estudos, né? Outra coisa foi o aprimoramento da cartografia. Ó, a cartografia, ela, apesar de ser uma ciência antiga, a partir do século XIX ela vai ficando cada vez mais elaborada. E ela vai fazendo mapas cada vez melhores, né, que permitem uma interpretação cada vez melhor do espaço geográfico. Então isso é importante para a geografia. Outra coisa, ó, é o surgimento, vamos dizer assim, né, do espaço mundial. Todo integrado pelo comércio, né, pelas trocas e tudo mais. Principalmente, né, centralizado na Europa. Isso que é importante, né? E depois ainda o surgimento, né, ou seja, o desenvolvimento de novos pressupostos, né, vou botar assim. Principalmente filosóficos, que interferiram no desenvolvimento científico, como por exemplo, ó, o iluminismo, que coloca em evidência a capacidade do homem de desenvolver conhecimento, e a crescente, né, preocupação com as explicações racionais.
gradativamente, né, as sociedades vão abandonando aquelas explicações religiosas para fenômenos, né, naturais e tal. E aí o racionalismo cresce, as ciências ganham importância nesse contexto, a geografia vai se desenvolver, né? A partir do desenvolvimento da geografia, ela vai formando as suas escolas, né? Dentre essas escolas geográficas, nós temos algumas que são importantes, né? São importantes assim para vocês lá nos vestibulares. Eu vou colocar 4 aqui, apesar de que 2 são aquelas que normalmente aparecem, né? As outras aparecem numa escala menor. Por isso que pode surpreender numa prova e tal, né? Por isso que é bom a gente ter em mente, né? Então, dessas escolas geográficas aqui, ó, nós teríamos, né? Humboldt. Humboldt foi um geógrafo e naturalista. Ele é um grande pensador empírico, né, defensor do método da observação direta, que viajou por muitos países. Ele viajou pela América do Sul, viajou pelo México, pela Califórnia, e nessas viagens ele acabou estudando como que as forças da natureza e o espaço geográfico afetavam a vida das plantas e dos animais. Então isso foi uma importância muito grande para a geografia. O problema é que ele defendia esse método empírico e ele acreditava que a geografia era uma síntese dos estudos sobre a Terra, né? Uma visão um pouco mais limitada. E ele também tinha uma percepção muito global das coisas e dificilmente, né, ou melhor, ele não colocava, né, o homem como centro dos seus estudos, né? Então ele tinha uma perspectiva um pouquinho mais global. Logo em seguida nós tivemos Carl Ritter. Carl Ritter, ele é considerado o pai da geografia regional. Então, Carl Ritter, ele tem uma perspectiva diferente. Ele tem uma perspectiva regional e ele é mais antropocêntrico. O que significa isso? Ele sempre colocava o homem como centro dos seus estudos e ele acreditava que a geografia deveria estudar os arranjos dos lugares e compará-los um com o outro, né? Para produzir um conhecimento mais efetivo dos fenômenos. Depois nós temos, agora aí sim, as 2 mais tradicionais, né? A escola alemã, né, de Hatzel, e a escola francesa de Lablache. Essas 2 aqui aparecem em prova um pouquinho mais, né? Por quê? Porque dessa ideia, né, dessa defesa teórica de Hatzel, vai surgir o determinismo. Lembre que o determinismo é uma corrente de pensamento que pegou a teoria de Hatzel, mas deu uma radicalizada, né? Não corresponde efetivamente ao pensamento de Hatzel, né? Lembrem disso lá numa prova, tá? Mas foi meio que, né, baseada na teoria dele. Mas eles exageraram um pouquinho. E Lablache, a teoria de Lablache vai originar o possibilismo. 2 correntes de pensamento geográfico famosas, né? Hatzel tinha como prerrogativa a ideia de que a geografia, o objeto de estudo da geografia deveria ser sobre a influência que as condições naturais, ou seja, o meio, exerce sobre a ação humana. Então a geografia deveria estudar essa relação, né? Como que o meio, né, ele acaba influenciando de certas maneiras a nossa ação, a nossa postura. O determinismo pega essa ideia e radicaliza. O determinismo, ele parte do pressuposto que o meio determina de forma irrefutável a ação humana. Perceberam? Então o determinismo, ele é uma versão mais radical, digamos assim, da teoria de Hatzel, né? Porque eles partem do pressuposto que o meio vai determinar o teu comportamento, a tua vida e tudo mais, né? Então o determinismo, ele foi muito utilizado pelo imperialismo, porque ele serviu para justificar, né, o imperialismo, né? Então, como o meio determina, lá na América tem um monte de sociedades atrasadas que vivem no meio macro, tá vendo? Então vamos lá levar a modernidade para eles, né? Porque senão eles nunca vão se modernizar, perceberam? Então, quer dizer, por exemplo, os deterministas não acreditavam de jeito nenhum que os índios cultivavam, né? Que os índios tinham técnicas. Eles achavam que não, os caras estão lá pescando, entendeu? Caçando qualquer coisa. Então ele foi muito usado nesse sentido, tá? Então tome cuidado. Lablache já tinha um pensamento um pouco diferente.
ele defendia uma postura mais ativa, né? Ele valorizava muito a ação humana, né, no processo. Então ele acreditava que o homem era um ser ativo, que tinha capacidade também de transformar o meio. Então era uma relação recíproca, né? Então ele defendeu que na verdade Lavache, ele já tinha aquela ideia de que o homem, ele também poderia transformar o meio, ao mesmo tempo que o meio também, né, em certa medida, pode condicionar. Então havia uma interação entre esses dois universos. O possibilismo pegou essa teoria e criou aquela ideia que a realidade é o resultado da interação entre o homem e o meio. Então, essa relação é uma relação ativa, né? O homem tem uma postura ativa. O meio levanta possibilidades. A criatividade humana vai aproveitar ou não, vai desenvolver outras e por aí afora, né? Por exemplo, você morar numa floresta perto de um rio não quer dizer que você vai viver da caça e da pesca, não é assim? Você pode alterar aquele meio ali, mas existe a possibilidade de caça, existe a possibilidade de pesca, existe a possibilidade de cultivo, não é assim? A criatividade humana é que vai decidir como é que vai trabalhar ali. Então, essas correntes aqui, ó, essas escolas da geografia, elas tinham uma coisa em comum. Elas eram muito positivistas, né? Elas seguiam aquele método empírico de observação, né? Portanto, no século XX vai ter uma mudança. Ó, no século XX, a geografia vai passar por umas mudanças importantes, porque o mundo estava mudando. Então, aqui ó, nós temos grandes transformações acontecendo no mundo. O que eu posso enumerar aqui para vocês quanto a isso? Olha só, o capitalismo estava se universalizando, então a gente estava vivendo a internacionalização do capitalismo, ele estava se espalhando para as ex-colônias, né, para os países mais pobres do mundo afora, e estava se tornando um modelo político econômico vigente. Outra coisa que nós temos aqui, ó, temos o avanço do capitalismo. Outra coisa que estava acontecendo aqui, ó, as invenções, né? Novas tecnologias. Essas novas tecnologias ajudaram muito a geografia a entender os fenômenos, né? Fenômenos que a gente não teria como entender sem essas tecnologias. Então elas foram extremamente importantes. Outra coisa importante aqui, ó, as tecnologias de sensoriamento remoto, que estavam se desenvolvendo a todo vapor, né? Permitindo uma compreensão cada vez melhor do espaço geográfico. Outra coisa, os avanços principalmente no transporte e na comunicação, interligando o mundo, né? Empresas se espalhando para o mundo inteiro, os produtos sendo vendidos em qualquer lugar, empresa produzindo num lugar, vendendo no outro, quer dizer, o mundo estava num processo que hoje a gente chama de globalização, né, e tal. Tudo isso afetou a geografia. Então, ao longo do século XX, vai surgir uma geografia um pouco mais crítica. Essa geografia crítica, ela tem como objetivo questionar esse mundo, questionar as transformações que ele promove, analisar quais são boas, quais são ruins, né? Por exemplo, aqui, ó, a geografia crítica absorve um pouco o método marxista. Esse método marxista aqui, ó, ele é de crítica ao capitalismo, né? Então a geografia, ela começa a estudar, por exemplo, esses fenômenos, né, do universo capitalista, como por exemplo a desigualdade social, né, o avanço do desemprego, né, a concentração fundiária, a concentração de renda. Então a geografia vai ter uma nova perspectiva. Por isso que aqui, ó, a geografia vai se tornando mais explicativa, vai mudando a percepção do espaço, né? Vai entendendo o espaço como sendo relativo, essas coisas assim. Lembre que aqui ela pega um método de análise, né? Ela não tem a ver com o socialismo, consegue entender? Ela tem a ver com o método de análise, né? Para entender essas mudanças promovidas pelo sistema, que é o sistema capitalista. Tranquilo, pessoal? Deu para ter um panorama geral? Então, essa nossa aula aqui, ó, esse assunto, a gente só tem nessa aula, né? Na primeira aula, depois a gente não vê mais ele. E ele porque ele é mais introdutório. Na aula que vem a gente começa especificamente as questões vinculadas à geografia física. Já vamos começar com os movimentos da Terra, depois cartografia e assim a gente vai. Tranquilo? Tudo certinho? Alguma coisa mal explicada? Gostaria que fosse retomada? Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Bom